Olha, a nossa amiga já, quase, considero amiga, tá, Gisele? Gisele Ai, Peck é uma. Thaís. Ai, linda. Considero amiga, teve um bate-papo aqui também no podcast. Gisele Peck trouxe aqui uma pergunta pra gente. Qual foi a chave que virou, Fátima? Mas, até se eu puder complementar essa pergunta, imagina até que quem sofra de pânico, no primeiro momento já quer virar, né? Já quer sair do lugar, mas em qual momento assim foi aquilo assim, não, não dá mais isso pra mim e a partir dali você virou, deu o passo seguinte? Então, depois de 2 anos, quando eu vi que realmente eu estava assim, é assim, eu quero viver ou eu quero morrer? Porque do jeito que eu estava, eu perdi o sentido da vida. Eu perdi o colorido da vida. Eu perdi tudo. Eu não tinha mais nada. Eu não tinha sentimentos. Sabe? Para mim, para mim era um vazio, Renato, porque eu não tinha vida. Eu mal me alimentava, mas comia, mas pouco, não saía de casa, não fazia. O que eu fazia dentro de casa? Aí chegou a família muito preocupada, principalmente minha mãe, minha irmã, que foram para mim a minha base, porque os meus filhos eram muito pequenos, quando completou 2 anos. E o meu marido, às vezes, não entendia, às vezes não, ele não entendia, depois ele foi começar a entender. A família em si não entendia. Eu tive problemas com algumas pessoas na família porque não entendia o meu problema, sabe? Achava que realmente era uma frescura e que eu, né? Mas enfim, quando completou isso, minha família muito preocupada, minha irmã, meu irmão, minha mãe, aí falou, não, você tem que procurar ajuda. Aí eu tinha uma amiga que frequentava a minha casa, estava sempre comigo ali. Ela falou, Fátima, eu conheço um médico e vamos nesse médico. Eu falei, não, não vou, não vou. Cristina, o nome dela, uma querida. Não, você vai no médico. Aí, com muita insistência dela, eu marquei essa consulta e comecei e fui procurar essa ajuda. Só que antes dessa ajuda, Renato, antes de eu me decidir a procurar ajuda profissional, eu procurei a minha espiritualidade. Foi o primeiro passo. Eu falei, meu Deus, me ajoelhei, me prostrei e falei, meu Deus, a situação que eu me encontro, eu não sei o que fazer. Que ele me desse um direcionamento, que ele me desse uma luz para que eu pudesse seguir. Então, eu sempre fui uma pessoa de muita fé, só que nessa época a fé da gente acaba, né? Porque Sim. você perde o sentido. Mas eu pedi a ele com todas as minhas forças, chorando. Eu falei para ele: não me abandona, me ajude, me dê um direcionamento, porque eu não aguento mais. Eu, não, eu tinha dias que eu falava: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu não posso ser mãe, eu não sou mãe direito, eu não sou nada. O que eu estou fazendo aqui? Mas quando eu olhava para os meus filhos, cara, era uma coisa muito forte. Era uma coisa que eu não podia pensar em mim, eu tinha que pensar neles, eles precisavam de mim. Eles eram pequenos. Aí, quando eu tive essa parte da minha espiritualidade, que foi o primeiro caminho, veio a parte de eu entender a doença. Aí eu fui entender o que eu sentia, porque eu não queria ler nada, eu não queria assistir nada. Eu fugia, como todo mundo foge, tá? Quando a Sim. pessoa está no processo, ela foge. Ela não quer saber, porque ela se esconde dela mesma. Isso é muito ruim, mas isso acontece e é normal acontecer. Eu olhei a doença e falei, eu estou com essa doença. Hoje, na época, eu pensei, eu estou com esse problema. Então, eu resolvi olhar para a doença. O terceiro passo, aceitação. Eu tinha que aceitar. Eu não podia mais me esconder. Eu tinha que me aceitar. De que eu estava doente, eu precisava de ajuda. Eu sozinha não iria conseguir. Eu não iria conseguir sozinha. Foi quando eu tive esses 3 processos, esses três passos. Aí eu procurei o médico. Nossa, Renata, quando ela marcou a consulta para 3 dias depois. 3 noites eu não dormi. Porque eu sabia que eu tinha que sair de casa para ir até o médico. Nossa. Eu não dormia.
de ansiedade, de medo de sair na rua. Cheguei no consultório dele com muito sacrifício. Cheguei no consultório dele, eu entrei no consultório dele às 5 para 6 da tarde. Eu saí meia-noite dentro do consultório dele. A primeira consulta. Nossa. Gastou todo o máximo de tempo que podia. Foi. E ele ali, pacientemente me ouvindo. E aí ele me deu medicação e eu falava, mas eu não quero tomar remédio. Eu tinha medo de me dopar. Por quê? Veja bem o que eu vou falar agora, que é muito importante. A pessoa que está nessa fase do pânico, ela tem que ter um autocontrole, ela tem que se sentir que ela está no controle. Ela não está no controle de nada, né? Vamos combinar. Mas ela tem que sentir que ela está no controle. O medo de tomar o remédio, e você perdeu o controle disso. Mas não era perder, era simplesmente para relaxar. Só que eu achava que eu tomando o remédio, eu ia perder o controle da situação, porque eu precisava controlar. A crise não pode vir. Se eu estiver bem acordada, a crise não vem. E esses pensamentos e esses sentimentos é igual para todos, tá? Não há o meu... não, a pessoa sente exatamente isso. Aí eu fui ao médico, ele me deu a receita e falou, olha, eu vou te passar um remedinho, mas é natural, passou. Meu marido começou a perceber que nada acontecia, mas as cartelas do remédio estavam acabando. O que eu fazia? Eu pegava o remédio, botava na mão e segurava na mão. E tinha medo de tomar. E o remédio derretia. Dissolvia na minha mão. E eu não tomava. Nossa. Até que chegamos novamente na consulta, ele explicou, aí o médico conversou comigo. Eu fui tomando consciência de que eu precisava da medicação. E comecei a tomar o remédio. Aí eu comecei a tomar o remédio, eu comecei a ficar mais calma, mas tinha crises ainda. Não... É um processo da medicação, Renata, é um processo muito ruim. Por quê? Você vai no médico, ele também não sabe qual é a reação que vai te dar. Então, uns ficam dopados, outros ficam assim, outros ficam assado. Então, a pessoa tem que ter paciência para poder acertar o remédio. Porque os médicos também não sabem, ele não conhece por dentro de você. Às vezes, na primeira ele acerta, mas não é sempre. Eu passei por esse processo de tomar remédio e ficar assim, parecendo bêbada. Aí tinha que parar, ia tinha que comprar outro. É um processo chato. Mas a partir do momento que você acerta a medicação, aí você vai embora. Aí, filho, aí não tem o que dar errado.